Irmãos, você mantenha que notícia de cada 15 dias. Nós me vai diretamente para aquele assunto que continua a preocupar. Nós preço de castanha continua de cucurcaio, continua a baixa. Nós impostos não aumentado. Nós estradas completamente impraticável. A nós nem nunca chega ainda no período de chuva. Então não tem consciência de como suma e cucurcaio que está põe dinheiro na bolsa de nós famílias. Nunca tem dúvida de como aquilo não aumenta a pobreza e não cria a própria situação de fome. Então, não tenho que continuar a insistir como e preciso fazer alguma coisa. E preciso, de facto, tirar pé na pito do meu povo. Mas isso está a acontecer numa altura em que não continua a olhar dívidas emitidas a torto e direito. Quer dizer, não podemos falar como esse que tenha nenhum controle em relação a essa emissão de títulos de dívida. Recentemente, e circula uma nota que te dá conta de como emitido mais cerca de 43 mil milhões de francos CFAs de dívida. Que é cerca de 90 milhões de dólares que não adiciona a tudo o que conjunto de dívidas que emitido já. Não tem que começar a preocupar, porque aquilo não põe em causa a própria capacidade do país amanhã poder resolver problemas, por exemplo, de infraestrutura. Porque ninguém quer contrair dívida para consumo. Ninguém está contrair dívida para investir. Para amanhã vou poder precisar menos de que o dele aos. Mas que acontece particularmente grave. E babia não é como talvez quem descansa furta Estado. Talvez quem descansa ser o ladrão do Estado. Quem decide transferir Estado, transferir administração para junto de essa instituição para poder utilizá-lo hora que é mistir, maneira que é mistir, com quem que é mistir. Não quer na papel só de que tal transferência de 3,2 mil milhões de francos CFAs que faziam para uma entidade, não é, em relação a que quadro de Mbatonha. Não quer na papel só de que contrato obrigacionista que faziam com outro banco para poder dar outros 3 bilhões de francos CFAs aqui mesmo em entidade. Não são na papel de outros casos. Por exemplo, de um Procurador-Geral da República que participa em contar no Comã e conseguir recuperar 600 milhões de francos CFAs. Mas cá no contano, que é quem que furtava aqui dinheiro. Como é que é conseguir recuperá-lo? Onde é que aqui dinheiro está nele nesse momento? Mas é que é só aquilo. Não tem uma outra informação. Governo anterior, legítimo na nossa perspectiva, assina um contrato para reabilitação de pistas do aeroporto internacional Osvaldo Vieira. E rubrica aquele acordo não valor, aquele contrato, no valor de 650 milhões de francos CFAs. O governo não entende como não, que cá está bem. É decidir rescindir aquele contrato e é decidir assinar um novo contrato, desta vez no valor de 2 bilhões de francos CFAs, para fazer exatamente o mesmo trabalho, mas que algumas situações especiais. Primeiro, um contrato que é adjudicado para que valor sem concurso, manda que desde o Ministro de Obras Públicas, Ministro de Transportes, Ministro de Finanças, Diretor-Geral de Concurso Público, Declaração do Tribunal de Contas, tudo no sentido de falar que a nós gosta de lei, se a não assina, então que é importante que o contra a lei foi observado. Essa é parte do mundo, onde o adjudica um trabalho de natureza para cerca de 4 milhões de dólares, mas que passa para concurso, vou libertar, por exemplo, do concurso, e vou falar com vou pagar na três fases. Primeiro adiantamento que é dado para o trabalho e de 60% do valor do contrato. Depois pagar aqui o produto. Ninguém fica que não é vendeu. E que é que forma que normalmente está tratado. Portanto, não tem que continuar a insistir para que seja tratado com alguma clareza e não para abusar dessa ladrondade completamente descontrolado que está a acontecer em relação à nossa administração. Mas não me se termina com um tema que está a preocupar a maioria de nós guineenses. Para a nós não temos uma tradição de como tudo quem vem visitar, tudo quem não hóspede, não gosta de receber o direito. Então não me se vai juntar nós tudo para não nem quem vem jubino. Sobretudo se falar de como, por exemplo, ir de Portugal, um país que não me se trata como um país amigo, e um presidente que não entendi como aí deve ser um presidente amigo. Mas para aquilo e tem que ter um princípio de entendimento para nós tudo. Ninguém que está a pôr em causa direito e oportunidade de visita de presidente Marcelo de Portugal. Que aqui a gente levanta e outro. E de como se outros países e se outros presidentes
por ter dificuldade na compreender na Constituição e compreender na lei, Portugal que tem direito de ter dificuldade, Marcelo Rebelo de Sousa que pode ter dificuldade. Primeiro, porque na lei se tem manga de coisas em comum. Mas por outro lado, porque ele é professor de direito constitucional e, portanto, e que pode ter dúvida. Mas se contra aquela lei não, que questões que devia de colocado, então não aproveita colocar-lhe. No primeiro problema, e como a por legitima um presidente da República que nega tomar posse perante a Assembleia Nacional Popular legalmente constituído. Como a por pensa como que através de uma visita, você ainda uma legitimidade que o próprio povo dá. Segundo aspecto, e como tem um presidente da República que demite governo constitucional e decide para si próprio iniciativa criar um governo. Será que aquilo era possível na Portugal? Ou não vim para falar como a suma Guiné-Bissau e que tem problema de que lá acontece? Terceiro, como é que não podemos legitimar um presidente da República que está patrocina uma administração que tem tudo menos de respeito de direitos humanos, que está dá ao luxo de sequestrar gente, raptar gente, não é? Espancar gente, agredir de tudo forma, põe em causa liberdades que está a assistir a cidadãos, mas fazê-lo de forma completamente gratuita. Assalta órgãos de comunicação social só para via e tem emitir opiniões que nem sempre pode ser favorável a essa administração. E, portanto, com uma cana não pode compactuar isso, onde é que alguns partidos políticos que estão considerados de oposição está banido, está censurado de órgãos de comunicação público. Mas se se contra esse tudo e que é suficiente, não utiliza ainda essa pandemia como um pretexto para o jogo político. Não é só, aonde mangarguinte tudo raça, que liberdade que normalmente está fazendo, como a Pabia, nós temos ainda num período pandêmico. A nós temos ainda a distribuir dinheiro para poder chamar guintes de tabanca, para poder juntar guinte, para vir tocar Marcelo Palma. Eu não gostava de poder tocar Palma, mas vou dar um motivo que está fazendo pensar como a nós tudo guineense, nós está junto, nesse momento de poder receber aquilo que não potenciais hóspedes. E para ver aquilo lá, como a não falar, direito que bom na Portugal, e ele que não me cita na Guiné-Bissau. E ele comanda combatentes de liberdade da pátria luta para ser um país livre e para ser um país independente. Até outra semana, para Deus pistar no Vida que Saúde, para nós estar ali junto e não continuar a luta para aquilo que não é direito e não é liberdade. Obrigado.